Bom dia, tudo bom com você? Como é que tá a sintonia hoje? Tá, são questões que eu faço sempre pra mim. Tem dias que não tá tão simples, tem dia que a gente não dorme bem, tem dia que, sei lá, acontece alguma coisa dentro de casa, alguém da família fica nervoso e você acaba ficando também. Então, são coisas que acontecem no dia a dia. A gente tem que aprender a ter humildade pra relevar e para não ter o instinto da defesa muito intenso, né? Não é fácil, não. Mas é assim que é, todo dia. É um cuidado, justamente por isso que é difícil. Porque não é uma coisa para você fazer de vez em quando só. A lucidez e o cuidado é diário, toda hora. Constante, a observação constante da gente, né? É aí que mora o grande desafio, inclusive os grandes desvios, porque é no dia a dia que você conhece as pessoas que você vive junto, tá? É aí que você conhece a diferença da pessoa lúcida, e lucidez significa controle interior também, né? Inteligência emocional. É aí que mora o desafio. Bom, eu fiquei bastante em dúvida ontem vendo os tópicos do livro, de qual tema a gente ia falar hoje, tá? Aí, por quê? Hoje eu ia começar a entrar no tópico conhecendo as energias. Ia falar disso, conhecendo as energias. Só que o que acontece? Quando a gente começa a mexer as energias, eu pensando ontem, foi esse meu dilema, nós começamos a sentir de cara, ainda que muitas pessoas sejam insensíveis e tal, mas é muito comum você começar a sentir a Dimené, que é a dimensão energética, e com isso as diversas sensações que existem ali, né? Então eu fiquei numa dúvida. Falo sobre as dimensões, falo sobre a Dimené, ou falo sobre as energias? Mas se eu falar sobre as energias, quer dizer, uma pessoa vai começar, ela pode começar a mexer, cuidar das energias e sem saber o que vai sentir ao fazer isso. Só que ela também pode sair do corpo e acessar nesse processo. A liberdade é de todo, a gente já faz. Então, quando você começar a mexer no gatilho, que é o que faz o processo da reencarnação acontecer, de você estar preso ao corpo, que são as energias, não necessariamente é para você mexer energia, mas sei lá. Então você pode sair do corpo e ir para um local sem saber como. Isso não quer dizer que tem problemas, porque nós já saímos, nós já conhecemos de certa forma esse negócio. Estamos só reestudando no processo do nosso consciente no corpo físico, que nós já conhecemos no mundo espiritual. Você já sabe o que é isso, apesar de não ter processado isso agora no consciente do corpo físico, tá? Então eu fiquei muito na dúvida, eu ainda estou. Hoje eu falaria sobre conhecer energias. Isso com certeza não vou fazer. Vai ser amanhã ou depois, tá? Na quinta ou na sexta. Aí eu não sei se eu vou falar da Dimené, que eu acho que é o mais certo agora, nós nos mantermos em Dimené, ou das dimensões, que acaba também sendo. Então, na dúvida, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou dar uma visão geral das dimensões, baseado naquilo que eu vivenciei, naquilo que eu conheço, naquilo que eu estudo nesses anos, e completando só essas frases que eu coloquei sobre mim. Não deve, em nenhuma hipótese, isso não é conversa fiada, eu falo constantemente isso, ficar somente nas coisas, apesar das minhas opiniões serem baseadas em vários pesquisadores, em vivência. Eu não ultrapasso muita barreira daquilo que eu não conheço, apesar de falar teoricamente muitas vezes, né, deixando claro que eu não conheço, como clarividência, por exemplo. Eu tenho alguma clarividência muito frágil perto do que eu deveria ter, mas eu não me cobro por isso. Estou estudando, devagar é pressa, para mim tranquilo, não domino nem a projeção astral ainda, né? E não falo disso, conheço teoricamente de trás para frente a questão, mas na prática sou muito fraco. Então não falo de uma coisa que eu não convivo, não posso, eu não me sinto capaz para isso. Então, mesma coisa eu digo em relação a isso. Não, tem muita coisa que você deve pesquisar em outras fontes. Eu faço isso. Quando eu venho fazer esse vídeo, tenho vários livros que eu consulto, baseado naquilo que eu estudo, eu vou lá, procuro aquilo, vejo, tem um fundamento. Não, isso aqui faz sentido, isso aqui não, isso aqui eu não sei, né? Então, a mesma coisa eu digo para você, quando eu for sentar para fazer a segunda passagem, que é a malha fina no livro, onde eu vou pegar informações mais precisas, dividir os tópicos, botar referências, eu vou mais a fundo. Aqui é a parte grossa do livro, tá? A ideia aqui é essa. Então vamos lá. Eu vou falar hoje sobre dimensões, tá?
dimensões e conhecendo onde iremos andar, certo? Só para ter uma visão panorâmica do que pode acontecer quando você começar a mexer as energias. Bom, nós estamos na dimensão física, tá? Eu, você, e com isso nós acessamos a frequência física. Eu falei disso ontem, vou repetir hoje. Repetindo mais um conhecimento importante: se você precisasse andar na água, você precisaria de uma roupa de mergulho, de um escafandro. Se você tem as energias, e nós temos, essas energias se encontram numa específica frequência. E existem frequências energéticas. A Dimener, ou dimensão energética, ela não é uma frequência só. Existe uma variação, como se você mudasse a sintonia e do rádio, ela pegasse uma faixa ou outra da frequência energética. Tanto é verdade isso, que ela fica na semifrequência entre a astral e a física, fazendo com que o processo da reencarnação aconteça. Quer dizer, você consiga movimentar um corpo físico, estando também sua consciência interiorizada no corpo astral. É muito estranho você parar para pensar. A fisiologia disso é extremamente complexa, desse processo. E a questão energética, você vai sentir muito forte, porque antes de sair do corpo, você vai sentir claramente as suas energias. Porque ela é antes, você pode inclusive, quando eu falo antes, né, não quer dizer que você possa ter saído do corpo, mas sempre que você sair do corpo, de alguma forma você vai ter acesso às energias. Seja uma vibração, um arrepio, uma sensação, uma repercussão depois que você volta. Então, é muito comum você sentir isso. Então, quando você começar a conhecer as energias, você precisa saber mais ou menos, por isso que eu não falei disso de cara, é o próximo tópico, os próximos, né? O que você pode sentir. Existe umas coisas, um outro tema que vai estar logo engatilhado aqui, que é estado hipnagógico ou de hipnagogia, que são, tá bom, meu irmão, vai lá, fica aí à vontade. Só porque você é grande, né? Você é grande, mas não é dois. Aí fala, eu sou dois, não, eu sou é quatro. Vocês pensam que eu não presto atenção? Eu sou extremamente cuidadoso dirigindo, como tudo que eu faço, estou muito cuidadoso. Me esforço, pelo menos, né, para ser sensato naquilo. Nem sempre é fácil. Então, a questão das energias, quando você mexer as energias, você vai trabalhar, quando eu falo trabalhar as energias, é o processo de, através da vontade, você movimentar o seu campo energético. É uma força muito intensa essa vontade. O Valdo usava a palavra inquebrantável, vontade inquebrantável, que ela não tem barreiras, nada pode parar o domínio das suas energias. Existe o processo automático, que é o processo da questão da reencarnação, onde cada pontozinho está ligado aos chakras, esses que nós vamos falar já também, quando a gente começar a falar das energias, tá? São centros de forças esses, que ficam nessa dimensão energética, ligada ao holochakra, ou ao perispírito, ou a energia, quando eu falo, ela também, como eu disse ontem no último tópico, é um veículo de manifestação da consciência. Você pode, através da vontade, utilizar as energias para atuar conscientemente nelas. Através de um passe, através de uma clarividência viajoura, né? Através de uma autoscopia interna ou externa, quando você observa o corpo de alguém ou o seu próprio corpo, você vai lá ver um órgão de uma pessoa, você faz uma leitura de vários outros fatores, né? A questão da troca de informações áurica, que é quando você vai na hora da pessoa e traz a informação. Então, e você está lucidamente utilizando o campo energético para trazer informação, atuar e levar. Então, é você utilizando a dimensão energética, né? Inclusive o parapsiquismo é isso. Uma mediunidade, uma pessoa com mediunidade, um espírito que se aproxima do campo energético. Por que o espírito não se aproxima do corpo? Ele incorporou. Não, ele não incorporou. Ele energizou. É a palavra certa. Porque não existe incorporação, porque é só um termo, tá? Porque o espírito não tem como entrar no seu corpo. Ele tem como controlar suas energias, porque o seu corpo, tá? Eu vou falar disso quando a gente começar a falar basicamente da mecânica da projeção astral. E o seu corpo energético, o seu corpo espiritual, eles não têm contato um com o outro, eles são de dimensões absolutamente diferentes.
Se você tivesse zero de energias e fosse possível, e tivesse um corpo astral aqui, um corpo físico aqui, eles não teriam nenhum contato um com o outro. Eles não encontram, eles não sentem, não talvez num nível quase que assim 0, alguma coisa por cento. Em proporção do que você sentiria. Já as energias você pode sentir de forma intensa porque elas são feitas para isso, né? A maioria das pessoas não sentem, sentem, mas não sabem o que estão sentindo, já acostumaram com o processo, né? Inclusive é assim que funciona a questão dos assédios, que nós vamos falar. O espírito está tão próximo da sua frequência energética que ele se aproxima e você não percebe, ele está ali, você não sabe, até que você começa a sair da frequência, você começa a sentir, né? Tem alguma coisa estranha ali, quando começa a abrir a sensibilidade. Então, quando você mexe nas energias, você entra em foco direto nessas energias, é aí que acontece a mágica da coisa, é aí que acontece a mecânica do processo, né? Porque a incorporação, o espírito se aproxima de você, enfim, né? Utiliza as suas energias, com isso manipula o corpo físico, do mesmo jeito que você, através do corpo astral, manipula o seu... Estou mexendo na minha mão aqui. Enquanto eu faço isso, eu estou dando uma mensagem aqui da minha consciência, de meu ego em algum lugar, que está recebendo por alguns outros corpos mais sutis, até que chega ao mental, que é o mental, isso na velocidade da luz, a eletricidade tem um tempo de resposta mais lento, porque o meu corpo físico não tem condições de ir mais rápido que isso. E chega ao corpo astral, que chega ao campo energético, e aí ele joga a informação para o corpo, tudo engatilhado, né? É muito interessante você ver um sistema funcionando dessa forma e você achar, nossa, como é que pode? Do mesmo jeito que o cérebro recebe uma informação, a gente acha que o cérebro é a consciência, mas na verdade essa é uma informação que joga uma eletricidade pelo corpo e faz você movimentar aqui, né? Existe uma ação saindo do meu cérebro e movimentando a minha mão. Então a questão dimensional, no que diz respeito, estou focado agora na dimensão energética, é justamente por isso que nós mexemos as energias. É justamente por isso que está a lógica da mecânica do porquê. Deixa eu botar aqui um pouquinho para cá que um animalzinho da frente parou na faixa ali. Venha, papai, venha. Venha com o papai, venha. Venha com o papai. Pronto, aí tá bom. Porque existe uma lógica na movimentação energética. Porque tem gente que fala assim para mim, por que eu preciso mexer as energias, Saulo? Eu saio do corpo sem fazer. Se você sair do corpo sem mexer as energias, ou sem diretamente se preocupar com isso, eu não tenho a menor dúvida disso. A menor. Primeiro, ou você faz automaticamente, você já tem isso na sua consciência, então você não se preocupa com isso. Ou alguém faz por você. Ponto. Ou, a terceira opção, você sai lastreado de energias, perde diversas experiências, sabe? Tem diversas outras reações que você não acaba perdendo, não consegue rememorar dimensões mais altas, acaba tendo uma experiência, até consegue às vezes, mas não é na proporção que você conseguiria se você tivesse as energias mais sutis. O desprendimento seria muito melhor, mas tem gente que consegue fazer isso automaticamente, isso é um fato. Mas quando você atua lucidamente sobre o processo, né, você sabe, tem consciência do que está fazendo, você vai direto na mecânica. Isso é a parte mecânica do processo. Cuidou das energias, entrou na questão da na dimensão energética que está ali naquela frequência. Então você vai sentir vários fatores nesse estado de hipnagogia que nós estávamos falando também. O estado de hipnagogia é considerado um estado riquíssimo em experiências. Os fenômenos projetivos, que nós vamos falar sobre os sintomas projetivos já depois das energias, tá? Porque eu até fiquei na dúvida também se não devia falar primeiro antes, né? Dos sintomas da energia, talvez sim. É difícil porque quando você começa a ir mais a fundo na questão dos estudos disso, da preocupação, um iniciante, você está sempre pensando o que é melhor, eu vou aqui, vou ali, né? O estado de hipnagogia é quando você começar basicamente a cuidar das suas energias diariamente, por exemplo, você vai estar ali, aí diariamente eu vou cuidar das energias. Então você vai sentir a Nadimené, né, onde acontece a mágica da hipnagogia, você vai sentir fortemente vários fatores, aí vão entrar os sintomas projetivos. Talvez seja o próximo tópico, né, porque é a parte que você está vindo. E esses sintomas projetivos, eles são... assim, vêm aos milhares e vão trazer várias sensações, né?
várias delas. Você, quando mexer, entrar na Dimené, você vai sentir várias sensações espirituais. Se tiver espírito no ambiente, você vai sentir eles, seja de um lado ou seja de outro. Se a energia da casa, independente dos espíritos, não estiver boa, você vai conseguir fazer leitura disso. Porque quando você entra na de mexer energia e começa a captar a dimensão energética, você começa a abrir os radares. Por isso que nós fazemos, eu vou falar já já nos próximos capítulos sobre a posição correta para isso. Porque quando você começa, eu estou só estudando as energias, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de posição, vamos chegar aos poucos lá. Estamos entrando no negócio aqui e eu preciso muito cuidado para deixar a pessoa que está lendo esse livro preparada para o que vai vir, não tomar nenhum, sabe? Não ouvir falar sobre isso e tal. Estaria me cuidando das energias e você começou a fazer leitura de ambiente. Essa é uma das riquezas do estado de hipnagogia, que é a capacidade, é onde você começa a entrar no adormecimento físico. O corpo começa a relaxar e você começa cada vez mais sentir e muita gente acaba ficando com medo nessa hora e virando de barriga para baixo, que é o que a gente vai falar sobre a posição. Isso é justamente a correndo da capacidade de leitura junto com a questão cultural da não preparação psicológica do que está vendo. No caso, a pessoa teve uma constante vida de medo ligada ao terrorismo dos filmes, a visão da igreja mais forte, do cramunhão, do capeta, do filme de Chuck, de Jack, de Sexta-feira 13. Então tudo para ela é um terror, é complicado. Então a mudança de padrão, de paradigma, de enxergar diferente é fundamental também nesse aspecto, para você não cair na malha desse medo instintivo, que nós já estamos falando dele também há um tempo nesse livro, né? E você vai ter a leitura da Dimené. Na leitura da Dimené vai entrar um universo na sua frente novo. Na leitura da dimensão energética, para você ter ideia, eu sinto a Dimené durante o dia também, porque você vai adquirindo sensibilidade, não sou só eu, todas as pessoas que cuidam bastante das energias, adquirindo mais sensibilidade, elas vão entrando num campo onde elas começam assim, e quando você passa a sentir a Dimené, você passa a sentir a energia do ambiente, a energia das pessoas, a processamento, como estão, né? Isso é uma coisa, é tão forte isso que vocês não têm ideia do que eu estou falando. Assim, quem nunca sentiu só vai saber quando começar a ter. Que eventualmente teve uma época em que a esposa, ela não estava com energia muito boa, tá? E eu chegava a deitar, você sentia aquele negócio, aquele aperto no peito, aquela coisa, assim, me afastava, melhorava. É uma fase dela lá do trabalho, isso acontece comigo, com ela, com qualquer pessoa, tá? E à noite, no processo, tanto consciente como inconsciente, eu me afastava. Eu estava deitado, eu não gosto de me sentir bem, então eu ia pôr do lado da cama. Só que o que acontecia? Eu dormia abraçado, ela gostava, né? Nesse processo, quando eu perdia a consciência, eu também me afastava, porque a questão o que eu quero falar com isso? É que você passa a ter a sensação energética de um jeito tão intenso que não é só no consciente, ela passa a fazer parte de você constantemente, inclusive no inconsciente. Então durante o dia, às vezes você está se sentindo mal, sua sensibilidade já aumentou, tem alguém ali do lado que não está bem, você não está sabendo o que é, daqui a pouco você liga a questão da observação da lucidez, então aquilo você fala, epa, tem algum problema aqui. Alguém não está bem, porque eu não estou sentindo, isso não é meu, né? Eu estou sempre fazendo leitura, sempre cuidando, sempre analisando. Então você passa a ter um cuidado constante nesse aspecto, tá? Aí você então começa a ver, a partir daí, quando você passa a sair do corpo, existem as primeiras frequências. Logo que você está começando a ter experiência extracorpórea, né? Você não necessariamente vai sair na primeira frequência dimensional. Você pensa, estou na física, tem a Dimené, que é a semifrequência, então a tendência é que eu saia na primeira dimensão. E sim, existem divisões das dimensões, tá? Não existe só existem 7 dimensões astrais, basicamente. São dimensões que eu digo astrais, ligadas ao corpo astral, tá? São dimensões conectadas ao corpo astral. São 7. E quando você sai do corpo, você pode variar nessas sensações. Daqui a pouquinho. Você pode variar, um amigo do trabalho que passou aqui falou comigo, nessas sensações, né? Você chega, você para assim, o cara tá ali no carro parado falando de dimensão astral, louco.
muitas vezes o corpo astral da gente, quando a gente está relativamente equilibrado, dificilmente você sai logo na primeira frequência por vários motivos, na primeira dimensão, que é uma dimensão muito densa, né? Muito densa, é muito próximo ao físico. Quando você está muito bem energeticamente, cuidando das energias, é como você já ir para uma segunda automaticamente para uma segunda frequência, uma segunda dimensão, já sai para ela. Muitas vezes a pessoa vê tipo um portal ao sair, né? Um portalzinho que tem, mas não necessariamente você vai ver isso, já acorda lá. Mesmo quando você se afasta, se arrasta do corpo, quando está saindo, é comum que você já saia. Tanto é verdade isso, e muitas vezes o projetor, tentando fazer uma pesquisa, olha para a cama e não vê o corpo. Às vezes vê o quarto já diferente, porque é outra dimensão, tá? E dimensão não é mais a sua casa. Cara, anota isso que eu tô te falando. Se tiver um espírito no seu quarto, ele está em outro quarto, no seu quarto, mas de outra frequência. Por incrível que pareça, a questão da compreensão, o espírito não está na sua casa. Ele está em outra dimensão, né? Ocupando dois corpos, não pode ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo, na mesma dimensão, né? Nesse caso ele está em outra dimensão, em outro local, que assim dá acesso à sua casa, mas não é mais a sua casa. Então você tem que ir até isso, ter um nível de compreensão. Quando você paga o IPTU, você só paga pela parte física da sua casa, tá? Sinto informar-lhe que o direito que você tem, ainda que respeitosamente nós temos fora do corpo, a ética de mesmo em outra frequência não invadir o espaço de determinado ambiente. Isso a gente vai falar sobre a ética fora do corpo e comportamento já, tá? Isso são assuntos super interessantes. A partir de agora o curso começa a ficar super interessante, porque vai entrar mais na questão do convívio astral, das questões energéticas, das técnicas. Então, mesmo a gente sabendo disso, nós não podemos afastar espíritos que estão ali dentro. Tem que ter muito cuidado quando você for sair do corpo nesse aspecto, porque a ética entra em todos os aspectos, inclusive na compreensão do nível de entendimento desses espíritos. Eles têm um nível de entendimento diferente do nosso. Então, quando você tem uma ética, uma visão bondosa, principalmente moral, né, porque a questão vira a questão subjetiva muitas vezes, onde você adiciona dentro da ética informações dentro daquilo que nós estudamos, aí passa a ser uma moral, uma formação. Então você precisa ter um bom conceito disso, um bom direcionamento lógico sobre isso, né? Então você sai na segunda dimensão, e nessa segunda dimensão, por favor, o próximo capítulo, é isso que eu estou na dúvida sobre isso, nós vamos falar. Talvez eu fale sobre o que nós iremos encontrar, tá? Como se comportar, como se preparar para isso, que tipo de personalidades que nós podemos ter dentro da casa da gente. Isso é um tópico que nós vamos ter já. Então essas primeiras frequências, três primeiras, a primeira, a segunda e a terceira, são consideradas dimensões inferiores. Como assim? É que num grau de emocional, espíritos ficam mais próximos ou não da questão física. Então, Saulo, você está me falando que quando eu não estou bem, quando eu estou mal emocionalmente, eu me aproximo mais da questão física. Exatamente. A questão emocional, ela aproxima você das dimensões inferiores. Quanto mais sentimental no sentido superior você está, mais inteligente na questão, porque sentimento é inteligência, é o direcionamento da emoção desequilibrada pelo equilíbrio das sensações. Você pega, não, peraí, eu tô com raiva daquela pessoa, isso é uma emoção. Mas quando você passa a pensar, porque eu tenho raiva daquela, aquela pessoa tem um jeito que eu não gosto, mas ela não faz de propósito, ela é um nível de consciência. Então você está pegando essa emoção, lapidando ela, colocando intelectualidade nela, e nisso você transforma num sentimento. É como uma flor abrindo, né? Se transformou em sentimento, que é a compreensão inteligente do que estava acontecendo com aquela criatura, a compreensão inteligente de uma determinada situação que está acontecendo. E quando você faz isso, você usa a inteligência emocional, que é a inteligência sentimental, né? Que é uma grande inteligência, é um grande controle. Para você ter inteligência emocional, você precisa ter um grande desenvolvimento intelectual, que é uma compreensão do controle sobre os instintos, do controle sobre... A maioria das pessoas são super bem em termos matemáticos, mas analfabetos em quesitos emocionais, né? Eles não conseguem dominar, como uma biblioteca cheia de conhecimento, com livros espalhados por todos os lugares. Não existe uma organização do que se aprendeu.
Se quiser acessar a informação, acessa às vezes de forma bruta, bagunçada, desorganizada. Então, essa organização te aproxima de dimensões superiores. É automático. Assim como proporcionalmente, se você olhar a questão intelectual, quanto mais intelectual você é, mais alto você fica. Você fica mais próximo do céu. Um exemplo, claro, de dimensões mais altas. Quanto mais na questão básica, até a sexual, que não é nenhum problema, porque pertence ao físico, né? O sexo só pode ser feito na dimensão, pode ser feito lá, mas não gera filhos. No astral, se você fizer sexo no astral, e a gente vai ter um tópico sobre isso, você não gera espíritozinho. Já aqui gera. Então existe uma coisa que é ligada ao físico, né? Então não é que é ruim e bom, só é. É uma questão lógica, física também, de compreensão de divisão. Então nessas frequências, nessas 3 primeiras frequências, ficam as consciências que estão ou encarnadas, desencarnam, ou saem do corpo inconsciente, ficam por ali. Alguns poucos vão para frequências melhores ao saírem do corpo, por causa das energias. E dessa mecânica que a gente vai falar daqui a pouco, as energias elas ficam conectadas ao corpo astral. Como você está conectado ao corpo físico, você densifica também. Densificar não é ser ruim, tá? É só você pegar uma gelatinazinha e colocar naquela pessoa. Aquela pessoa anda um pouquinho mais gelatinosa, porque ela usa aquela gelatina para andar em determinado lugar. Isso não é ruim, isso é denso, mas não ruim. É só para ter de conceito de denso e ruim, porque isso é importantíssimo. Então você sai do corpo nas primeiras frequências e pode encontrar espíritos até a 3ª frequência num nível de consciência muito mais baixo. Nervosos, são pessoas que já passaram por aqui, provavelmente voltarão, quase que certamente. É um processo de retorno. Isso você não precisa acreditar, você vai ver. Você vai conversar com muitos deles, você vai perceber que eles falam de vidas passadas deles, eles falam que fulano encarnou de novo, os espíritos ficam nervosos, inclusive. Fulano encarnou quantas vezes fora do corpo, ouvia isso. Entrou aí agora, eu achei ele. Eles demoram, às vezes, é uma coisa interessante. Às vezes, não sei com que processo acontece isso, a equipe espiritual que trabalha do lado de lá, eles reencarnam determinada pessoa sem que ninguém saiba onde foi. Ou aquele espírito que a perseguia de forma inteligente, eles fazem isso, eles não sabem. E de repente ele acha. Achei ela. Procurei até que achei. Agora ela tá aí, ó, dando de boazinha. Eu sei quem ela é. Ela não vale nada, essa criatura aí. Rapaz, eu ouvi tanto isso fora do corpo, né? Esse tipo de posicionamento. Então, você nessas primeiras 3 frequências, você vai ter acesso a todo tipo de consciência. Encarnada, desencarnada, inclusive amigos espirituais que vêm para cá para ajudar. Porém, eu vou falar já sobre a sutilização da questão dos acessos dimensionais. Você não necessariamente vai conseguir ver com facilidade os mentores, e nós vamos explicar por quê. Não é tão simples, dá para ver, mas não é tão simples, é preciso de uma sutilização energética, por causa da nossa questão energética também. Existe uma questão dimensional em que eles também têm dificuldade de se materializar, ou por não ter mais o que a gente chama de campo energético para a encarnação, que é a segunda morte, que eu já comentei um pouquinho no último vídeo. Você tem a segunda morte, não é que você descarta toda a sua energia, você descarta a energia densa para a reencarnação. É uma parte dela, chama segunda morte. Aí eles ficam mais sutis, então para você conseguir ver um mentor desse nível, né? Você tem outros tipos de mentores, tem vários níveis de guias, de amigos, de pessoas que trabalham, são trabalhadores, né? Que ajudam no processo total. Então é isso, você nessas 3 primeiras frequências, primeira, segunda e terceira frequência, logo, olha, é a física, a Dimener, separei, 3 frequências energéticas densas, e aí vem uma 4ª. A partir da 4ª dimensão, não tem mais o mesmo nível de sofrimento. Vai sutil. A 3ª dimensão já é bem mais sutil. Né? À toa que a partir da 2ª você já consegue fazer idealizações e plasmagens, que eu falei um pouquinho sobre isso, que é, você pensa uma coisa, eu fiz o exemplo da água ontem, não foi? Você pensa uma coisa, a água está aqui, não bebia, miserável ainda. Você pensa uma coisa e essa coisa acontece. Então a partir da 2ª já é mais forte, a da 3ª é mais forte, da 4ª então brinca, a mente voa. A matéria se transforma, ou a matéria que tem ali, né? A energia se transforma totalmente. De certa forma, a gente fala sobre isso também. É um pouco de matéria, né? Diz que o corpo astral tem algum pesozinho também, mas é bem diferente em relação ao físico.
Se fosse pesar, segundo alguns pesquisadores, que ia dar uns 100 e poucas gramas, né? Não precisa fazer dieta. Mas não sei nem se é isso. Dizem, né? Não sei quem foi que botou na balança. Não. Eu não acredito nisso, porque não é que eu não acredito, eu não tem como provar. Mas a gente sente que tem um certo peso, mas não sei se é desse mesmo nível que a gente imagina aqui, tá? Que é a proporção do peso em relação à frequência. Então, você sente que o seu corpo astral ele pode mudar de acordo com a frequência que você está. Se você está na primeira frequência, você tem dificuldade até de voar. Muitas vezes em primeiras frequências que você sai, é tudo muito bagunçado. O que acontece? Na primeira frequência, desculpe o tamanho desse vídeo, ele é enorme mesmo. Desculpe quem está fazendo a transcrição, vai ser bastante trabalhoso. Na primeira frequência, logo na primeira frequência, você tem uma proximidade muito grande das mentalizações também do físico. Então, ou seja, uma água dessa, exemplo novo, eu estou pensando nessa água, então acontecem duas coisas aqui. Existe o duplo dessa água, que é exatamente a mesma cópia na primeira frequência dimensional. Então essa água pode ser vista na primeira frequência dimensional. Apesar de alguém poder passar a mão por dentro dela, nessa primeira dimensão, não é a mesma dimensão, são dimensões diferentes, ela pode ser vista lá. Porque aí eu não consigo ver porque é sutil, mas eles conseguem ver porque é um pouquinho mais sutil que aqui, um pouquinho mais sutil que aqui, e há um acesso a outra. É nessa frequência que inclusive acontecem os assédios. Quando o espírito quer ficar perto de alguém, ele tem que acessar essa frequência. Só que mesmo para um espírito denso, manter-se nessa primeira dimensão é um extremo sofrimento, porque ela é muito pesada, muito envolta ao sofrimento humano. Tudo que você pensa acontece nessa primeira frequência. Então toda a bagunça emocional interna, cara, às vezes eu saía do corpo em casa na primeira frequência, eu sabia que estava, era lixo para todo lado da primeira frequência. É bagunça. Sabe quando você tem uma casa que vai sujando roupa, vai jogando lixo no chão e ninguém tira, vai ficando. Cara, é uma imundície de pensamentos humanos e mais do que isso, de pensamentos dos seres que ficam ali. Que para ficar nessa primeira dimensão ainda, infelizmente, por causa da repercussão do que nós somos, eu, você e os espíritos que lá vivem, que seremos nós em breve, ela é muito pesada, ela é muito suja, muito bagunçada. Não é um local... Saulo, então você está dizendo que eu vou sair de frequência? Não, veja só. Não faz a menor diferença o medo, a preocupação que você tem em relação a essa frequência. A natureza, o universo está pouco se lixando com a minha e com a sua preocupação. De fato, ela existe. De fato, ela é assim. E de fato, você já vive nela. Do seu lado há uma verdadeira bagunça consciencial. Por isso que muitas vezes quando faz sol a energia é melhor, porque o sol queima essas coisas, apesar de o sol chegar muito fragilmente nessas frequências às vezes, porque depende muito da frequência dimensional, tá? Tem dimensões, tem lugares pesados, eu vou falar de dimensões já. Esse áudio vai ser enorme, por favor, quem vai fazer a transcrição dele faz com calma, sem pressa, em alguns dias, não se preocupe, sabe? Fica tranquilo. Eu preciso falar essas coisas. Isso talvez sejam uns capítulos maiores que vai ter nesse livro. A questão das dimensões. Então eu preciso detalhar isso. Que você vai ver isso. E você vai dizer que depois viu uma bagunça no mundo lá e vai saber que mais ou menos, eu estava provavelmente então assim, né? Na segunda dimensão também é assim. Só que o que acontece? Existem pequenos pontos de moradia já na segunda dimensão. Os espíritos normalmente moram na segunda frequência, os espíritos em desarmonia. Existem cidades enormes na segunda dimensão, assim como na primeira também tem, tá? Só que é mais difícil viver nessa primeira frequência porque eles próprios não conseguem, é um grande sofrimento para eles se aproximarem dos agentes, das pessoas, mesmo com interesses não tão bons, porque eles acabam, cada ação que nós fazemos nesse mundo, ela volta para a gente de um jeito ou de outro. Quando um espírito vem para cá e a gente acha que ele está de boa, só no invisível, na covardia, perseguindo alguém, você não pensa que ele fica bem não, porque existe uma repercussão de
posicionamento energético, e toda vez que você faz uma coisa errada, você densifica a sua energia e você, por padrão, é puxado para frequências que ligadas àquilo de grande sofrimento, como espíritos raivosos, pessoas em desarmonia. Você é puxado para esses ambientes. Então, esses espíritos, toda vez que fazem uma coisa errada, são puxados para lugares ruins. Então, eles acabam, por repercussão natural da reação das suas ações, sofrendo constantemente até que aprendem e sentem um vazio nesse caminho que eles decidiram seguir. Não vale a pena seguir caminhos como esse. Eles passam a saber disso, passam a aprender isso, passam a perceber isso de forma mais lúcida, né? Aos poucos, vai levando para o seu consciente até que eles abrem a consciência e falam: epa, não quero mais esse caminho para mim, né? Como é que eu faço para sair disso? Isso não preenche mais. É isso que a gente vê muito quando você está fora do corpo. A segunda dimensão tem alguns vales. Esses que não necessariamente você vai conseguir acessar. Vales de sofrimento, vales de específicos locais de espíritos ligados à sexualidade, pessoas que viveram em função disso somente. Estou falando de desequilíbrio total, tá? Se você não se preocupe que você não é isso. Pessoas que viveram em função da ganância, isso parece muito com a questão espírita, nos livros que falam disso, e é exatamente isso. O espiritismo tem nesse aspecto razão. Quem falou sobre esses pontos. São pontos chamados em alguns lugares em zonas umbralinas, zonas infernais, zonas o que é esse local? Ninguém fica os espíritos não ficam nesse local eternamente, como diz a Bíblia, outros locais. Isso não acontece. Ali é um local de aceleração da diluição da ilusão. Digamos, exemplarmente, eu tenha uma raiva muito grande de alguém, ou seja um bandido, constantemente assaltando, matando, assaltando, matando. Chega uma hora em que eu desencarno nesse processo, porque infelizmente, além de não ser uma vida boa, também é uma vida curta. Ninguém dura muito nesse caminho, né? Aqui na Terra, apesar de... Então eu desencarno e sou levado para uma região característica, e não é que eu sou levado, isso é muito importante. Eu já estou internamente conectado a uma zona ligada àquilo que eu vibro. Eu vibro constantemente assalto e problema. Eu vibro constantemente maldade e viver só o meu umbigo, tá? Então eu já estou no umbral ao dormir. Lembra que quando a gente dorme, a gente sai do corpo fazendo as mesmas coisas, inconscientes? Então eu já pertenço àquela energia. No descarte físico eu só sou imediatamente conectado àquilo. Inclusive os espíritos que me acompanhavam, que estavam ali, eu sou puxado para lá, para esse lugar. E é por assimilação energética, como uma sintonia que me puxa para lá, automaticamente eu só faço desencarnar, já faço isso fora do corpo quando eu dormia, nem inconsciente, já andava no mesmo com a mesma pessoa. Agora vai ter alguns espíritos que estavam perto de mim, tinham algum interesse na questão física, que às vezes nem mais isso tem em mim, né? Então é uma zona de espíritos em desarmonia, em desequilíbrio, e você anda fora do corpo, eventualmente você vai em cidades, todos os espíritos nesses lugares que você anda são muito carentes. Isso não quer dizer que eles queiram sua ajuda, às vezes eles querem somente sugar as energias das pessoas. Eu tive várias, porque eles dependem disso. Parece horrível, mas infelizmente esse é o fato do que acontece. As pessoas, os espíritos, espíritos em desequilíbrio nesses lugares, eles precisam de constante conexão com os homens por causa das ligações deles com as mesmas vontades. Então eles precisam, e viram um ligado ao outro, e viram uma verdadeira troca. O daqui usa de lá, o de lá usa daqui, e um manipula o outro, e um utiliza o outro, até que tem interesse, depois não mais. E aí é a inconsciência humana do que nós fazemos no dia a dia. As primeiras 3 frequências são muito pesadas. E aí vem, nessas frequências também tem hospitais, locais protegidos, locais que você vai visitar, né, zonas. Normalmente é assim, você faz um amparo na segunda frequência. Nessa segunda frequência eles levam esse espírito para um pronto-socorro. Nessa segunda frequência existem vários pontos de apoio, que existe uma equipe gigantesca trabalhando em função daqueles que querem fazer ou que estão sofrendo, e também procurando gente que querem fazer o bem. Por isso que quando você se colocar sobre isso, nós vamos falar sobre amparo, você vai entender isso. Então existe nessa frequência algumas cidades espirituais positivas e cidades negativas, cidades de gente que mora ali mesmo, casas, apartamentos, bagunças e coisas de todo jeito, não só bagunça, mas coisas assim, às vezes favelas gigantescas, já sobrevoo direto, casas e mais casas por cima de casas, é um negócio enorme, é muito maior do que qualquer cidade que eu já vi, tá? Fora do corpo. E na terceira frequência ficam as cidades espirituais que fazem a ligação com o alto. Por exemplo, no livro Nosso Lar de Chico Xavier,
a colônia nosso lar fica na terceira frequência, fazendo a ligação dali para cima. Ela pega o que está aqui embaixo, ajuda as pessoas, os espíritos que estão nessa zona, desperta ela, ficam numa semifrequência para poder levá-las para uma quarta para cima. Quarta, quinta, sexta e sétima dimensões astrais são dimensões sutis. Sofrimento não chega mais nesse lugar. A quinta para cima não chega a zero. Na quarta já chega quase nada, porque ela é muito ligada à terceira. Então já chegam espíritos um pouco mais despertos, que acabaram de sair da zona de sofrimento ou da zona total de não precisam mais estar ali. Então ainda tem alguma confusão neles, ainda vão precisar reencarnar, então eles ficam por ali, não precisam ficar em zonas inferiores. Né? Dificilmente vem aqui, então você para, cadê meu parente que eu nunca mais vi? Não, porque acontece, de lá eles conseguem acessar a gente, mas sem sentir as nossas vibrações pesadas. Acredite, quando você desencarna e tem um descarte físico, você não quer sentir mais as vibrações densas desse mundo, porque é muito pesado isso aqui. Então você vai acessar essa. Quanto mais alta a frequência que você acessar, mais difícil a rememoração, mais o seu corpo vai fazer uma coisa que a gente vai falar, associação sobre o que é possível lembrar, e vai ter dificuldade chamada afunilamento. Você vem com conhecimento desse tamanho, ele simplesmente afunila e você às vezes abre o olho no corpo e fala, meu Deus, tem que lembrar. Aí vai vir aquela coisa não consecutiva, em blocos, vem uma coisa, às vezes vem tudo, entre aspas, baseado no que você pode processar no corpo físico, que é a associação de conhecimento em relação ao que o corpo pode fazer, pode ligar, né? Pode lembrar. Vi um amigo espiritual, lembra do irmão, vi uma mentora, ele acha que é uma mãe, vi um espírito muito legal, muitos acham que é Jesus, e vai ligar culturalmente também. E eu já tive em dimensões, já fui até a sétima dimensão astral, fora do corpo, eu fui em todas, né? Você vai, é muito difícil, você sabe. A vez que eu estive na sétima dimensão, eu não sei se foi sétima ou se foi sexta, mas foi uma dimensão muito alta. Eu senti uma paz gigantesca naquele lugar e eu perguntei, meu Deus, de quem é essa paz? O que é isso que eu estou sentindo? Ele falou, não, isso é seu. Mas não era meu só porque eu vibrava a paz. Ele falou, como você está sempre preocupado com isso lá, quando você veio para cá, você não tem nenhum acesso mais ao sofrimento da Terra. Aqui é ser totalmente isolado. Então tudo que você sente aqui, ele se transforma num nível de sentimento muito alto, de felicidade, euforia, numa felicidade que não cabe dentro de uma pessoa. Por isso que eu falo como vale a pena ser legal. Eu falo sempre, ser legal, fazer a parte boa. E aquilo eu sentia, era absurdo. Eu falava, rapaz, se eu sentir isso aqui, eu desencarno, não preciso mais nada, meu irmão. E não era uma coisa só minha. Qualquer ser, ele achar, ele curtia a minha felicidade, eu voando, eu brincando, eu pintando aquela coisa fora de série. Porque se você sente medianamente aqui, quando você vai, é uma explosão. Mesma coisa a raiva. A raiva que você sente aqui, nas segundas primeiras 3 frequências, é uma monstruosidade. É por isso que os espíritos surtam. Eles perdem a lembrança dos parentes que tinham, da vida que tinham, vivem em função de, a palavra obsessão, obsessivamente de fazer determinado mal, seguir determinada pessoa, conquistar determinada meta que para ele existe só. Esquece todo o resto, porque aquilo toma ele e ele passa a ser aquilo, às vezes obrigado até, em sentido que a gente já falou, da questão organizacional e comportamental dos espíritos. Existem zonas de gangues que obrigam os outros espíritos a agirem mal, de forma ruim, sob pena de sofrimento. E assim como o traficante pega o outro e faz mal, lá também tem isso. E aí, mas tem os mentores. Então é o que eu digo, conecte-se nesse lado que eu estou falando para você, porque é gigantesco. Então eu preciso falar dessas dimensões para você entender. As dimensões, eu vou parar aqui nas dimensões astrais, tá? Mais na frente eu vou falar sobre as dimensões mentais. Vou parar hoje então pode, por favor, o título desse aqui vai ser Dimensões Astrais e o que podemos sentir nelas. Dimensão energética, dimensão astral e o que podemos sentir nelas. Pronto, é isso aí. E hoje eu fico por aqui, porque já estou com 40 e poucos minutos, já estou atrasado para o trabalho, estou preocupado com quem vai fazer a transcrição. E eu desejo a você um excelente dia e que esses vídeos diários, assim como mexe na minha sintonia, no meu tempo por aqui enquanto encarnado, mexa no teu também, na sua sintonia, no seu tempo como encarnado, e sirva assim como muitas outras coisas servem para mim, como base para a gente não viver só para a gente, sabe? A gente fazer isso, a gente não viver só a nossa vida, viver em função de fazer algo além disso, um esforço além disso,
porque isso aqui é tudo temporário. E não pague para ver não, faça logo os experimentos, inclusive que nós vamos falar nesse livro, porque o despertar, que é o descarte do corpo, né? Despertar do lado de lá, ele não demora muito. Daqui a pouco você vai abrir os olhos do lado de lá e não tenho nenhuma preocupação, zero se a pessoa acredita ou não, porque não faz a menor diferença. Isso, né? Você vai acordar do lado de lá e a questão que vai ficar sempre na sua mente é o que eu tinha podido fazer e viver em função de mim mesmo. Você vai se culpar, não é ninguém que vai culpar você, é você mesmo que vai se fazer isso. Então agora é um momento bom. O que você pode fazer de bom, tá, para a sua vida? O que você tem feito com ela no que diz respeito a isso? E digo mais para terminar de novo. Quanto mais você viver para o próximo, desconectar de si mesmo, não que amar a si mesmo é importantíssimo. Quando você faz isso, você está amando muito a si mesmo. Mais paz você vai sentir, né? Vai sentir uma tranquilidade que você não vai conseguir ter compreensão, e você vai sentir que o retorno é muito forte. Que a espiritualidade em todos os aspectos nos ajuda na questão emocional, na questão financeira, na questão se isso é compensação, né? De paz interior, de constante presença de coisas boas. Então, quando eu falo dessas partes ruins, não se conecte só a elas. Eu preciso falar porque, infelizmente, eu não posso vir aqui dizer para você que nas cidades não tem ladrão, não tem perigo, não tem gente complicada. Mas também tem gente boa, né? Como eu estou aqui fazendo esses vídeos e as pessoas estão fazendo transcrição dele, outras pessoas estão aí em centros, em locais, trabalhando, dando passe, pensando no próximo diariamente, não vivendo. Então, nós também temos pessoas muito boas, na verdade, acho que a maioria é boa no mundo. Só que o pouco, como eu falo, sei lá, pequenas laranjas, elas conseguem fazer uma grande bagunça na nossa sociedade, deixando o suco ruim, né? Mas é isso. Bom dia para vocês. Aí ficou aqui. Depois eu vou dar uma malha fina nesse áudio para deixar ele bem dividido. Primeira frequência, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Falando de cada uma delas. Eu vou falar de cada uma dessas dimensões no livro, tá? As sensações que você pode sentir em cada uma delas, dividido. Quando você for fazer a transcrição, eu peço que você faça desse jeito. Dimensão energética, a primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Que eu vou e de acordo com o que eu fui falando, vai colocando ali as informações e deixa depois que eu faça complemento ali na malha fina que nós vamos fazer no final desse projeto. Dessa parte dos carros aqui, do carro. Bom dia! Ô, Constantino, não apareceu o mapa. Tá aqui, velho. Tá aqui comigo sempre do lado. A minha parte em Constantino mora comigo assim como a Mentornildo e o Saulonildo, que é a alma cebosa disso tudo. Fui!